Olá, meu nome é Marcelo Brito e neste tutorial iremos tratar do financeiro do sistema LEAD. Quando a gente fala do módulo financeiro do LEAD, aqui a gente está englobando duas situações, tá? A primeira vai ser realmente o financeiro de um atendimento que foi fechado. Então aqui você vai notar que neste atendimento há toda uma história de recebimentos, de rentabilidade e tudo mais. E quando foi revisado pelo financeiro, ao clicar aqui no botão Contas, serão exibidas todas as faturas, tanto a pagar quanto a receber deste atendimento. E a outra situação é aqui em financeiro, onde nós podemos acrescentar manualmente contas. Então, por exemplo, o aluguel da loja, alguma despesa extraordinária, o galão de água, a energia elétrica, etc. Então note que há duas situações de financeiro no LEAD e que nós precisaremos inicialmente efetuar uma série de configurações. Então, para que a gente possa ter o LEAD a cara da sua agência, é necessário que você inicialmente faça algumas configurações para que o financeiro te devolva as informações como vencimento na data certa, os fornecedores, as formas de recebimento da sua agência. Então, vamos clicar aqui para começar, olha, em configuração, financeiro, e vamos começar aqui com categoria de contas. Então, note que aqui em cima nós temos despesas e nós temos receitas. Aqui é possível você personalizar o LEAD para que você tenha aqui as categorias das contas da sua agência. Aqui são alguns exemplos que nós inserimos, por exemplo, de despesas, né? Aluguel, assessoria, cartório, combustível, contabilidade, enfim, uma série de categorias que nós já inserimos aqui. Puxa, mas você não vai usar muitas delas. Não tem problema. Você pode selecionar uma ou várias e você pode desativar ou excluir. Ao escolher isso, basta clicar em executar. Tá? Ou, se você quiser fazer isso individualmente, basta clicar aqui na lixeira. Ou até mesmo, você pode editar os nomes delas. Então, é bastante simples aqui. Em receitas, a mesma situação. Você pode excluir, pode nomear, renomear, né? Enfim, você pode ajustar todas essas categorias conforme o que você irá utilizar na sua agência. Então, agora que você viu sobre as categorias financeiras, vamos clicar aqui em contas bancárias. Aqui, eu já tenho aqui de exemplo apenas, certo? Duas contas. A primeira é como se fosse um caixinha da agência. Então, haverá situações que você pode ter um caixinha na agência para tirar algum dinheiro rápido, como comprar algum material de limpeza, um galão de água, enfim, etc. E aqui no caso, eu cadastrei já uma conta bancária Itaú. E como é que eu cadastro uma conta bancária? Basta você clicar aqui em adicionar. E aí você vai colocar aqui o banco. Então vamos colocar aqui, olha, um outro banco aqui, ó, exemplo Bradesco, tá? Vamos dar um nome, vou dar o nome mesmo dele aqui fácil, dizer quais são as agências que essa conta estará associada, o saldo inicial. Por que eu tenho que colocar o saldo inicial? Porque eu preciso desse saldo inicial para ele começar a contar a partir daqui quais são as despesas retiradas dessa conta, quais são as receitas e assim ele formar o saldo final. Feito isso, eu vou dar um salvar aqui, olha. Então eu já cadastrei mais um banco. E aqui embaixo eu preciso mostrar para o lead, explicar para ele qual será a conta padrão para receber ou para pagar situações quando for fatura do fornecedor ou quando for a comissão do consultor. Feito isso, eu selecionei, vamos supor que eu vou mudar aqui para Bradesco. Então eu vou a fatura do fornecedor, eu utilizarei o Itaú, mas a comissão do consultor eu vou utilizar aqui de exemplo o Banco Bradesco que eu acabei de cadastrar. Feito isso, basta eu clicar aqui em salvar. Prontinho.
está tudo configurado em relação às contas bancárias da agência. E agora, depois das contas bancárias, vou dar OK aqui que nós gravamos, né? Vamos clicar aqui em fornecedores. E aqui, no lead, quando nós criamos uma agência, já vem uma série de fornecedores aqui, certo? Então, é possível você cadastrar, alterar ou excluir ou desativar mesmo os fornecedores que nós colocamos, se for do interesse da sua agência. Então, por exemplo, quando você clica aqui em adicionar, vai abrir aqui uma tela. Então, vou colocar aqui só a título de exemplo, fornecedor 1, tá? Então, vamos colocar aqui qualquer CNPJ, apenas a título de teste, e vamos, se quiser colocar alguma observação, tudo bem. O que eu gostaria de explicar para você é que aqui em tipo de fornecedor, existem duas categorias aqui que nós enquadramos. Aquela categoria, por exemplo, de serviços e consumo. Eu estou em São Paulo, então serviços como Sabesp, de água, Eletropaulo, tá? Então, esses serviços de consumo, nós enquadraremos eles como serviço e consumo. Agora, se eu vou utilizar esse fornecedor para vender serviços dele, tá? Então, existem aí empresas, operadoras, que você vai revender hotéis, revender o serviço dele, então você vai colocar serviços para venda, certo? E quando você seleciona esse tipo de fornecedor, note que a seguir há uma série de informações que são necessárias para que o lead possa exibir aí nas faturas o vencimento, por exemplo, o ciclo de faturamento, se há alguma taxa de markup, se aquele identificador ele pode ser duplicado ou ele deve ser único. Então aqui nós temos diversas informações. Então eu posso, por exemplo, escolher um modo de faturamento do tipo file ou bilhete. Eu posso determinar que sim, esse identificador ele pode ser duplicado. Aqui também, se eu quero ativar aqui a taxa de markup, certo? Além disso, quando eu ativo a taxa de markup, depois eu vou mostrar para você, eu posso determinar qual é a data que vai vencer essa taxa de markup. Então, vamos colocar aqui a título de exemplo, dia 25. Fluxo de faturamento. Então, aqui embaixo eu posso determinar que as faturas desse fornecedor, elas têm dias corridos do mês ou um dia fixo. Tá? Se ele é cobrado no mês da venda ou no mês seguinte à venda, certo? Ou ainda, que dia que vai ser o ciclo, né? De que dia até que dia. Então vamos supor que o primeiro ciclo vá do dia 1 até o dia 15. E o fornecedor, se ele for receber, ele me pede para pagar dia 10 dias depois aí desse ciclo. E se ele for pagar, ele me pede 10 dias também depois desse ciclo. Tá, mas e o ciclo seguinte? Então eu vou clicar aqui no adicionar. E aí eu vou colocar da mesma maneira. Só que se eu coloquei lá do dia 1 até o dia 15, aqui embaixo eu vou colocar do dia 16, por exemplo, até o dia 31, certo? E vamos colocar também os 10 dias aqui para receber ou para pagar. Então, assim, eu vou cadastrar um fornecedor. E quando você cadastrar o fornecedor, o que acontece? O lead já vai calcular, com base nesse fluxo de faturamento, os vencimentos da fatura. Então, quando você colocar lá uma venda que fechou negociação e alimentar as informações no financeiro desse atendimento que fechou a negociação, automaticamente, se você houver preenchido todas as informações aqui do fluxo de faturamento desses fornecedores do atendimento, o próprio lead já vai te entregar as datas de vencimento e tudo mais. Então é muito importante que você faça todo esse processo. E uma vez que você cadastrou o fornecedor, vamos colocar aqui agora em salvar. Vamos clicar aqui em salvar. Pronto, eu cadastrei aqui um fornecedor novo.
E agora que eu cadastrei esse fornecedor aqui de exemplo, né? Então eu coloquei aqui, olha, o fornecedor 1, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou editá-lo, tá? E eu posso, neste momento, a partir da hora que ele já está criado, eu posso fazer duas coisas. Aqui em cima, eu posso cadastrar os serviços e também os recebimentos, como que ele pode receber aqui os pagamentos pelos serviços. Então vamos cadastrar aqui um serviço. Então vamos colocar aqui apenas como exemplo que ele aqui tem hotel classe, vamos botar, finge que ele é um hotel. Vamos colocar aqui, ó, quarto classe econômica, tá? Bem exemplo mesmo, só para você entender a ideia aqui do fornecedor e do serviço dele. Então vamos habilitar o que? Uma comissão da agência e a comissão também aqui do consultor. Então a comissão da agência eu posso habilitar para percentual ou posso também determinar que vai ser fixo. Se eu escolher percentual, eu posso decidir aqui, determinar o que ele vai, aonde que ele vai aplicar esse percentual, em cima do valor líquido ou em cima do valor bruto. Tá? Então vamos colocar aqui 10% de comissão, certo? Aqui não vem ao caso em internacional. Vamos colocar aqui o mínimo de R$100, tá? E a comissão do consultor, eu vou colocar também percentual. Aqui você também pode escolher aplicar sobre a rentabilidade, sobre a comissão, valor líquido ou bruto, tá? Então vamos colocar aqui a mesma coisa. 10% sobre a rentabilidade da agência que o consultor vai ganhar. Vou salvar aqui. Ok. Então eu já tenho aqui um serviço desse fornecedor, tá? Então agora vamos para recebimento. E aqui na forma de recebimento, né, é muito comum, de repente, hoje em dia, ter links de pagamento, ter também aí apps, no caso, que é possível usar, ou ainda a maquininha do próprio fornecedor, enfim. Tem diversas formas de você pagar o fornecedor, né, atualmente. Vamos colocar aqui, então, vamos adicionar aqui vou botar aqui, ó, link de pagamento, tá? E vou botar uma taxa aqui de transação de 1%. E a taxa de markup, a gente tem que colocar pelo menos 0, tá? Se houver taxa de markup, é possível você colocar também. E vou dar um salvar. Pronto. Então, assim, agora que eu cadastrei uma forma de recebimento desse fornecedor, e também eu tenho aqui os serviços e o fornecedor propriamente cadastrado, eu terminei esse ciclo de cadastrar o fornecedor, os seus serviços e os seus recebimentos, tá? Ele está pronto agora para ser usado em qualquer atendimento. Ok? Legal aqui, né? E agora, para finalizar, vamos clicar aqui, voltar aqui em configuração, né, financeiro, que a gente já estava, e vou selecionar recebimentos da agência. Então nós vimos lá em fornecedores que cada fornecedor tem o seu tipo de recebimento, tá? Mas e o recebimento da agência? E se o valor for pago direto para a agência, né? Hoje é tão popular aí o Pix, de repente uma maquininha da própria agência, cheque já não é uma coisa muito utilizada, né? Ou dinheiro até mesmo. Então aqui é possível você cadastrar várias formas de recebimento da agência da mesma forma. Então vamos cadastrar aqui, por exemplo, ali já estava crédito, né? Mas vamos colocar um outro nome aqui, ó, maquininha, né? Que é mais comum hoje o pessoal falar. Então, maquininha, você tem uma taxa de transação dessa maquininha, você paga. Por quê? Porque isso também vai influenciar na rentabilidade. O lead já pode calcular a rentabilidade lá do seu atendimento. Vamos colocar aqui 2%. Maquininha aqui. E para onde que vai esse dinheiro? Lembra que lá em contas bancárias, veja como está tudo relacionado. Lá em contas bancárias, nós cadastramos bancos, né? Para onde que vai o dinheiro dessa maquininha? Que eu tenho um convênio, de repente, com uma dessas maquininhas mais famosas, e o valor ele vai depositar
né? Vamos colocar aqui que vai para o Itaú, PJ. E quantos dias essa maquininha ela demora, no caso, para depositar nessa conta? Vamos colocar aí 30 dias, tá? Habilitar baixa automática? Não. Você vai lá no contas, ele vai gerar as contas daquele atendimento e você tem que dar baixa manual. E vou dar um salvar. Então note que aqui nós já acabamos o ciclo de configuração as configurações financeiras, né? Aquilo que é necessário para que o financeiro da sua agência funcione perfeito. Que são o quê? As categorias de contas, as contas bancárias, os fornecedores, seus recebimentos, seus serviços. E agora, finalmente, como que a agência recebe aquele pagamento do cliente. Tá joia? Bacana, né? Agora, depois de tudo configurado, vamos ver realmente o financeiro, para você entender como que funciona o financeiro do novo sistema Lead. Então, agora que está tudo configurado em relação ao financeiro do Lead, vamos aqui fazer um atendimento. Então, cliquei aqui em atendimento, vamos buscar aqui um nome, tá? Juliana, esses nomes são fictícios, todas as informações nesse ambiente aqui são criadas aleatoriamente. E eu vou abrir aqui esse primeiro atendimento, que está em negociação. Então, eu já havia colocado aqui um exemplo aqui de um serviço, tá? Eu vou aproveitar este mesmo atendimento com tudo que nós configuramos. Então, eu criei aqui um fornecedor 1, lembra, agora há pouco, como quarto classe econômica. E eu vou colocar aqui de maneira aleatória, vou colocar aqui um valor redondo para a gente ver os cálculos mais facilmente e vou dar um salvar, tá? Salvei. E aqui ainda o atendimento ele não está fechado, mas a partir da hora que eu mude aqui o status para fechou negociação e eu indique quais são os serviços, vamos colocar esses aqui, né? Então, o destino, aqui vamos colocar qual é o aéreo, qual é o fornecedor, que é aquele que nós criamos de exemplo. Note que aqui em cima, a partir da hora que eu colocar salvar, ele como fechada a negociação, irá aparecer uma nova aba, uma nova guia, chamada financeiro, tá? Ó, preste atenção. Dei um salvar, olha aqui em cima, esta guia acabou de aparecer. Por quê? Porque agora, com todas aquelas configurações efetuadas, vamos contar a história. Eu gosto de falar assim, né? Eu vou contar a história do financeiro. Então, eu vou clicar aqui em financeiro e aí eu vou começar a contar a história do financeiro, como eu acabei de falar. Então, vou clicar em adicionar e aqui você já note que apareceram os dois serviços que nós fechamos neste atendimento. Então, um serviço e aqui o outro serviço, tá? E nesse primeiro serviço, vamos supor que a própria agência recebeu em dinheiro o valor total do serviço R$1.000. E não há taxa, né? Porque não houve nenhum tipo de taxa aí bancária, nem nada de maquininha, por exemplo, né? Alguma tarifa. Olha só, então o valor bruto são R$1.000. A comissão que a gente pré-programou, como um exemplo aqui de 1%, então ficou em 1% aqui, ficou R$10. 1% de R$1.000 são R$10. Recebeu esse valor em dinheiro, a própria agência. Logo, o que ela tem que devolver aí, ou o que ela tem que pagar aqui para o fornecedor? Note que está em negativo. Por quê? Porque a agência tem que pagar para o fornecedor o valor bruto menos a comissão, neste caso, tá? Então, o Lead já calcula tudo isso e isso já vai ser exibido e calculado tudinho nas faturas. E se eu subir aqui para o próximo serviço, nesse serviço aqui vamos colocar um pouquinho diferente. Então o valor eu coloquei aqui também R$1.000, só que o recebimento vai ser naquele, se você assistiu o vídeo um pouquinho antes que a gente estava configurando fornecedor, os serviços e os pagamentos, os recebimentos desse fornecedor, eu coloquei uma forma de pagamento que é link de pagamento, com uma taxa de 1%. Eu vou escolher essa para você ver que interessante. Aqui,
recebeu os mesmos R$ 1.000, só que ele já calculou uma taxa de serviço, tá? E também nesse serviço daqui, a gente havia colocado 10% de comissão. Olha só, que legal. O lead já calculou R$ 100 em cima do valor bruto, que é como nós configuramos ele lá. Então aqui já veio a comissão da agência, já veio aqui a taxa, a tarifa dessa transação, e como esse valor foi enviado direto para o fornecedor, significa que o fornecedor tem que devolver a comissão da agência menos a taxa, tá? Então o fornecedor deve à agência R$ 90 desse serviço. Viu que o lead calcula tudo quando está tudo realmente ali configurado? Se eu colocar aqui, por exemplo, algum tipo de incentivo desse fornecedor, vamos colocar aqui R$ 20. Note aqui embaixo, tá? Como os valores irão alterar. Então, R$ 20, eu vou colocar então aqui que a gente recebeu os mesmos R$ 1.000, só que automaticamente a fatura do fornecedor, o que vai ser? Vai ser a comissão da agência, mais R$ 20, então vai ser 120, menos a tarifa. Então a fatura do fornecedor passa a ser R$ 110. Olha que legal, o lead calcula tudo para sua agência, tá? E se você descer aqui, à medida que você vai inserindo as informações, o lead vai mostrando um quadro resumo deste serviço aqui em específico, mas também vai mostrando no geral. Ele vai mostrando aqui um quadro resumo de todo o atendimento. Olha que bacana isso. Então ele vai calculando as duas situações, tanto a parte aqui do serviço que a gente está fazendo agora, quanto no atendimento em geral. Fez isso, inseriu as informações, basta você colocar salvar. Pronto, o financeiro aqui já foi criado. Este financeiro, ele pode ser criado pelo consultor, tá? Ou ainda, ele pode ser feito direto pelo financeiro. Se ele for feito pelo consultor ou pelo financeiro, depois de tudo é necessário que a área financeira, de qualquer maneira, faça uma revisão. Então, basta clicar aqui, revisar. Ah, tá tudo certo? Realmente foi verificado, foi checado. Realmente ali estão todas as informações inseridas corretamente? Basta prosseguir com a revisão. Importante, a partir dessa revisão que o financeiro faz, não é mais possível fazer alterações de maneira, vamos dizer assim, fácil, tá? Por quê? Isso é questão de segurança. Imagina se há uma revisão financeira nesse atendimento, nesse financeiro daqui desse atendimento, e aí depois é possível facilmente alterar informações aqui. Não seria nada seguro isso, tá? Então por isso que há um bloqueio, não é mais permitido fazer mudanças daqui, uma vez que esteja aqui, olha, revisado pelo financeiro. Mas vamos supor que há uma necessidade de mudança. Sim, não tem problema. Só que a partir da hora que clicar em editar, as informações aqui, elas não serão apagadas. Só que as contas, estas sim serão apagadas. Por quê? Uma vez que você coloque novos números aqui, novas informações, as contas precisam ser todas recalculadas. Então, uma vez que eu cliquei aqui sim, você note que aqui o botãozinho de conta sumiu. Se eu clicar aqui, vou salvar novamente, fingir aqui que eu fiz algumas alterações, clicar em revisar, sim, você viu que é bloqueado, não tem mais aqui como salvar, somente editar, e as contas são geradas automaticamente conforme os parâmetros que eu determinei no serviço dos fornecedores, nas contas bancárias. Você vê que aqui ele já colocou tudo direitinho, tá? Ó. Então, a conta bancária para qual vai e tudo mais. Conforme tudo aquilo que nós fizemos antes nesse tutorial em configurações de contas bancárias, de fornecedores, de recebimentos, de comissões, tá?
Então você vê que o lead já decompõe tudo e isso já vai para o financeiro, para o controle financeiro do sistema lead. Então esse foi o financeiro, né, em relação ao atendimento. Agora vou clicar aqui do lado esquerdo no menu lateral, vou clicar aqui em financeiro. E aqui serão exibidas as contas em geral, tá, do lead, tudo aquilo que não somente dos atendimentos, mas também das contas a pagar. Então, por exemplo, aqui em cima você tem duas abas, a pagar e a receber. Você pode clicar aqui em adicionar e adicionar aqui uma conta normal, né? Então, vamos colocar aqui a gente está em São Paulo, então vamos colocar aqui, ó, conta de luz, né? A gente chama assim. Então, vamos colocar um fornecedor, Eletropaulo, é possível cadastrar ou retirar, mudar o nome, eu já mostrei isso em outro tutorial, lá em configurações, né? Você pode ir lá em financeiro fornecedores e adicionar esses prestadores de serviço, no caso, como Eletropaulo, Sabesp. Aqui em categoria, você vai... Aqui já tem algumas categorias já prontas, né? Então vamos procurar aqui, olha, deve ter alguma coisa energia elétrica mais água, certo? O meio de pagamento pode ser aqui diversas formas. Vamos colocar aqui que vai ser via boleto, tá? Vou colocar um valor aqui só para o ID aqui do documento, não vou entrar em detalhes, né? E debitar o quê? De qual conta? Se você assistiu o tutorial um pouquinho antes, né, das configurações, nós criamos as contas aqui. Então, vamos colocar que vai ser debitado dessa conta que a agência tem no Bradesco. Observações, se for o caso. E aqui é interessante, porque a conta de energia elétrica não é uma conta mensal, então ela tem uma repetição. Então aqui eu posso determinar, ó, repetir o lançamento. Vamos colocar em 12 parcelas, né, 12 vezes, né? Então até o final do ano, um pouco mais, né? Frequência mensal, mas eu posso determinar outras frequências. E a situação aberta. Aqui também é interessante que você pode anexar tanto numa conta que eu estou cadastrando, quanto numa conta que eu vou quitar. Então eu posso anexar um documento, um comprovante ou a própria conta, se for o caso. Mas enfim, eu posso salvar aqui e pronto, a conta está cadastrada. Eu já tenho aqui a conta cadastrada, certo? Enfim, a gente pode pegar e cadastrar tanto contas a pagar e receber. E com isso, nós teremos o quê? Nós teremos como obter informações valiosas, como o fluxo financeiro, tá? Então aqui em relatórios, não vou entrar nesse tutorial nesses detalhes, mas em relatórios aqui, você pode ter diversas informações. Então, com tudo que nós vimos nesse tutorial, uma vez que você configurou, inseriu todas as informações, você começará a ter informações como comissão do consultor, conciliação bancária, também é muito interessante, desempenho dos serviços, você vai ter aqui o extrato de contas, fechamento financeiro. Então é isso, tá? Bastante informação que você vai ter aí na área financeira para a sua agência.